Qual o comportamento que mostra a nossa mudança de vida? Como viver como igreja no século XXI? São perguntas e desafios que nós enfrentaremos na nossa jornada espiritual nesses dias. Para tanto, eu te convido a participar da nossa lição de número 11, Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Pegue papel, caneta, faça anotações, é importantíssimo que você aprenda essa lição. Nós vamos aprender como viver em unidade da igreja, unidade da fé, como viver como irmãos, respeitando uns aos outros. Venha comigo nessa lição maravilhosa. Está começando a nossa escola bíblica dominical de hoje. Me acompanhe e Deus terá uma palavra de vitória para a sua vida e para toda a sua família, em nome de Jesus. Bom dia, meu querido irmão, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Está começando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 10, Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Vamos aprender essa lição maravilhosa que vai nos ensinar a comportar como igreja nos dias atuais. Para tanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura do nosso texto áureo. Efésios capítulo de número 4, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. A nossa verdade prática registra da seguinte forma: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, para que a igreja possa permanecer unida, depende de cada cristão, de cada participante da comunidade, vivenciar aquilo o que está pregando. Bom, meu querido, na leitura bíblica em classe, eu convido a você a ler Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4, e depois Colossenses capítulo de número 1, versículo 9 a 12. Leia, me acompanhe em nome de Jesus e vamos ver o que o apóstolo Paulo vai nos presentear nesta manhã de domingo. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando qualquer a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo de número 1, versículo 9 a 12. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meu amado e querido irmão, nós vamos aprender nesta manhã uma palavra poderosa: como viver em unidade de fé, como viver como igreja. Para tanto, o apóstolo Paulo faz agora do capítulo 4 uma grande lição para toda a igreja de Éfeso e que também nós vamos desfrutar dessa poderosa lição. O apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da união dos crentes. Uma igreja unida é uma igreja fortalecida, é uma base forte, é o evangelho sendo pregado em todos os lugares de forma ampla, de forma unida, de forma com que as pessoas aceitem a Jesus através do testemunho da igreja. Uma igreja desunida é uma igreja fadada a ser exterminada por heresias, por perseguições e outras coisas mais. Para tanto, eu te convido a partir de agora participar comigo dessa lição maravilhosa. O nosso tópico de número 1 traz o título: Para haver unidade é preciso humildade. Bom, meu querido, o que é conceito de humildade para você? Muitos pensam que humildade é andar com a camisa rasgada, furada debaixo do braço, ou andar com um chinelo o pé esquerdo amarelo e o pé direito azul. Isso é sinal de humildade? Não. Para muitos isso pode parecer sinal de humildade, mas a humildade que a Bíblia diz não é isso.
A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Vamos acompanhar. Tá? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Bom, para que a gente possa entender um pouquinho do que é humildade, é preciso que nós tenhamos a consciência. Qual é o nível que nós estamos andando como igreja nesses últimos dias? Será que nós estamos andando num nível de ovelhas esgarradas? Ou ovelhas brigonas? Será que esse é o nível que nós estamos andando? Vamos aprender agora qual é o nível que a igreja precisa e deve andar para que haja uma unidade de fé e possa haver manifestação do poder de Deus e salvação de almas. A primeira coisa que nós vamos aprender, para que possamos andar em unidade de fé, é preciso ter humildade. Bom, para os pagãos antigos e até hoje, humildade não era uma virtude ou não é uma virtude. Para eles, é o contrário, é considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter ou falta de amor próprio. Para muitos, humildade é coisa pequena. Para gente que pensa pequeno, é falta de atitude, é atitude negativa, é falta de caráter, é falta de amor próprio. Para eles, para o mundo pagão ou para os pagãos antigos, humildade não era uma virtude, muito pelo contrário, era uma humilhação, era sinal de fraqueza, uma nação fraca. Mas nós sabemos que no Evangelho não é assim. Tá? No Evangelho, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele vai dizer o seguinte: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus veio e quebrou esse paradigma de que a humildade é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, ele, sendo humilde, não usurpou o lugar de Deus. Mesmo tendo toda a autonomia, todo o poder que lhe foi dado, ele não se dirigiu dizendo ser Deus. Muito pelo contrário, ele se colocou numa posição de servo. Jesus é o maior exemplo de humildade, meu querido irmão. Jesus é o maior exemplo de pessoa humilde. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos em sinal de humildade. Tá? É uma ação que reconhecia a importância do outro. Humildade, então, em resumo nesse tópico aqui, humildade seria a seguinte coisa: é trabalhar em favor do outro, reconhecer que o outro pode ser semelhante a você. Isso é humildade. Quando nós andamos em unidade de fé, nós entendemos e percebemos que o irmão que está do meu lado, e não importa a situação financeira, não importa o grau que ele esteja socialmente, o que importa é que ele é uma pessoa e faz parte do corpo de Cristo. E por isso eu preciso tratá-lo de forma humilde e de forma respeitosa. A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia. Logo, ser humilde é ser modesto. Não ficar se gabando por aí. O verdadeiro humilde, ele nunca fala que é humilde. Ele nunca sai gabando dizendo: eu sou humilde, eu sou melhor. Não existe pessoa mais humilde do que eu. Eu já vi muito esse retrato nas igrejas. Alguém chega e diz assim: olha, eu sou o irmãozinho que senta no último banquinho, da última fileirinha da igrejinha. Isso não é humildade. Diminuir as pessoas não é sinal de humildade. Por isso, quando você for dirigir-se a alguém dentro da igreja ou qualquer âmbito social, nunca use o termo diminutivo: irmãozinho, irmãzinha, pastorzinho. Isso é sinal, isso não é sinal de humildade. Muito pelo contrário, isso pode apresentar um desprezo. Na igreja nós não podemos desprezar ninguém. Na igreja precisamos comportar como verdadeiros crentes transformados pelo poder de Cristo. Portanto, meu querido, se você já encontrou por algum momento na sua vida uma ocasião dessa, olha, é difícil, mas é necessário que você ore para que essas pessoas sejam de fato transformadas pelo poder de Jesus. A humildade, meu querido, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Quando eu sou humilde, quando eu dou espaço para a humildade, quem ganha é o coletivo, quem ganha é a unidade da igreja. Por isso Jesus se tornou humilde, ou chamado servo humilde, segundo Filipenses, capítulo de número 2, ele se tornou o servo humilde, porque quando ele se torna o servo humilde, logo quem ganha?
toda a comunidade, toda a igreja ganha, toda a humanidade ganhou com essa humildade de Cristo. E Cristo não saía se gabando por aí dizendo que ele era o tal, que ele era o maior humilde que tinha, né? Porque vestia roupa rasgada, conforme prega alguns por aí, que Jesus andava como um mendigo. Isso é uma inverdade. Jesus sempre se postou como um verdadeiro cristão, como servo de Deus, respeitando as tradições antigas e respeitando a palavra da Torá, respeitando as leis. Jesus nunca foi pego em desacordo da lei. Muito pelo contrário, ele veio e cumpriu toda a escritura, toda a lei, toda a palavra. Portanto, Jesus era uma pessoa humilde, podemos considerá-lo humilde, até porque ele próprio fez essa citação, dizendo que nós deveríamos ser humildes e mansos. Louvado seja o nome de Jesus. Não há quem possa desenvolver tal conduta, humildade, sem que o Espírito Santo o transforme. Meu querido, se o Espírito Santo não transformar a pessoa, ela nunca poderá ser humilde. Ser humilde, volto a repetir, não é sentar no último banco da igreja, não é de roupa rasgada ou roupa colorida ou sempre querer dizer eu sou o menor da casa, eu sou o mais miserável. Não. Note na história de Davi. Davi era humilde, mas não era. Davi era desprezado pela sua família, que era egoísta, os seus irmãos egoístas. Mas Davi sempre demonstrou respeito e humildade. Como ele demonstrava isso? Quando seu pai o chamava, mesmo sabendo que os seus irmãos não o apoiavam, não gostavam dele, ele, com toda a sinceridade e respeito, ia até o lugar que os seus irmãos estavam e levava o seu alimento. No enfrentamento diante do gigante Golias, de forma nenhuma ele se gabou dizendo que ele era o herói que estava esperando Israel. Muito pelo contrário, ele foi até a tenda de Saul e se apresentou como servo e desafiou o gigante no nome do Senhor. Isso é humildade, meu querido. Nós só seremos humildes se Cristo estiver na nossa vida. Nós só poderemos dizer que somos humildes se Jesus reina em nós. O espírito de humildade está em nós quando Cristo reina em nós. Vamos deixar o egoísmo, vamos deixar o egocentrismo, vamos deixar a miserabilidade. Humildade não é miserabilidade. Ser humilde não é ser miserável. Ser miserável, a pessoa miserável, é ausência de paz, é ausência de transformação do Espírito Santo. Se você se encontra nesse estado de miserabilidade, de miserável, então você precisa de arrepender-se e converter-se ao Evangelho. Porque antes de sermos convertidos a Jesus, éramos miseráveis. Mas após aceitar Jesus, nos tornamos humildes servos do Senhor, co-herdeiros de Cristo. Portanto, meu querido, deixe essa história de miserabilidade. Seja humilde, seja um crente de comportamento, conduta e comportamento saudável, e seja humilde para no conversar, no agir, no olhar, no comportar e até mesmo na questão da paciência, ok? Espero que você tenha entendido a respeito dessa humildade, em nome de Jesus, e vamos continuar nossa jornada. Vamos para o tópico 2. Vamos agora falar daquilo que o Senhor, que Paulo diz que é a respeito de mansidão. Vamos falar da mansidão, vamos falar do crente manso. Ser humilde faz parte, e logo após a humildade, ser humilde faz parte do corpo de Cristo. E logo após a humildade, vamos trazer uma outra palavra chamada mansidão, que eu tenho certeza que você vai se enquadrar nessa parte. Acompanhe comigo em nome de Jesus o tópico 2. Deus vai te abençoar. Muito bem, meu querido irmão. Depois de ter entendido o tópico 1 sobre a humildade, né, esse prazer, essa alegria que o Senhor nos dá de dizermos que somos humildes, para haver uma unidade é preciso humildade, ou seja, humildade entre os irmãos, humildade para que se alcance o objetivo, humildade de reconhecer que somos todos iguais e precisamos de Jesus. Nós vamos agora iniciar o nosso tópico de número 2. Para haver unidade é preciso também mansidão. Bom, essa palavra mansidão é uma virtude que produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser tolerante com o pecado. Muito pelo contrário. Ser manso é uma virtude de gerir os conflitos,
promovendo reconciliação, conciliação e paz entre a igreja. Mansidão também é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e até mesmo paciência. Olha que interessante, meu querido. 4 palavras maravilhosas de ser pronunciadas. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Quando você é humilde, você se torna manso. Volto a repetir, ser humilde não é ser miserável. Ser humilde é uma colocação de hombridade, é ser co-herdeiro de Cristo. Humilde é ser parceiro, é ser cooperativista das pessoas, é cooperar no reino de Deus. Logo, se você é humilde, você também será manso, você vai gerir, você vai dar conta de gerir, você vai dar conta de se controlar, você vai dar conta de enfrentar os conflitos, promovendo paz e conciliação. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que não se envolve em confusão, muito pelo contrário, ela é conciliadora, ela aparta e traz paz, ok? Bom, a mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. Bom, meu querido, o humilde, ele tem moderações nas ações. Não é uma pessoa extravagante, exagerada. Não é uma pessoa que é aquela pessoa que chega querendo tomar posse. Existe um ditado por aí, existe uma fala no mundo aí fora, que até agrada algumas pessoas, esses blogueiros, essas pessoas de redes sociais, influenciadores das redes sociais, que diz assim, se não for para causar, eu nem vou. Meu querido, o cristão não deve usar essa palavra. O cristão não deve usar esta frase nem em redes sociais e nem no seu cotidiano. Sabe por quê? Nem no seu cotidiano. Sabe por quê? Porque o cristão deve ter moderação nas ações. Tudo que você come em excesso te faz mal. Se você não tem costume de fazer uma corrida na sua rua, na sua casa, na sua vizinhança, se você não tem costume de correr pelas ruas, não adianta você falar, hoje eu vou correr, hoje eu vou entrar no exercício físico, eu vou começar a correr. E aí sai igual um doido correndo, corre meia hora, 1 hora, você não vai conseguir, vai te dar uma dor de lado, você vai ter fadiga, você vai se cansar facilmente. Então é preciso que você tenha uma ação moderada. Você não tem o costume de correr, então hoje você corre 5 minutos, amanhã corre 10, depois corre 15, até que você complete 1 hora. Isso chama-se ação moderada. Outra coisa que a mansidão representa é o bom trato. Ser manso é ter bom trato, é tratar as pessoas bem. Isso é mansidão, é tratar as pessoas bem. A pessoa dentro da igreja, a pessoa no seu convívio, a pessoa no seu social, no seu trabalho, o seu patrão, enfim, todas as pessoas que vivem ao seu redor. Tratá-las bem é sinal de mansidão. Mansidão não é apenas falar baixinho, falar calmamente. Talvez isso para muitos pareça ser manso, mas quando explodem, nem Deus, né? Ou melhor, só Deus para segurar, né? Essa é a verdade. Mas quando eu tenho mansidão e eu tenho bom trato, e quando eu tenho bom trato, eu sou rodeado de pessoas que gostam de conversar comigo, pessoas que gostam de estar perto de mim, do meu convívio, a minha família. Quando você trata a pessoa bem, pode ter certeza que você vai ganhar um grande amigo. E outro detalhe que a palavra mansidão traz é a ausência de precipitação. Não se precipite. Provérbios capítulo 5 fala de uma personagem ali que fala que os seus pés são apressados para levar ao inferno. A mulher adúltera, você está falando da mulher adúltera lá, a adúltera em Provérbios 5, diz que os seus passos são apressados a levar ao inferno. Não seja precipitado, irmão. Tem muita gente indo de passos largos para o inferno porque são precipitados demais. Você não deve se precipitar. Você deve ser manso, moderado em ação. Quando você faz isso, você ora. Quando você tem uma decisão a ser tomada, quando você precisa ter uma posição, colocar-se em uma posição, tomar uma decisão, fazer algo, tomar uma atitude, e você ora a Deus, é sinal que você tem o espírito de moderação. Tá? Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá? Mateus capítulo 11, verso 29. Jesus deixou bem claro, ele é manso e humilde de coração, ou seja, ele não se precipitava em hora nenhuma. Grandes exemplos de mansidão na Bíblia, nós temos 2 exemplos grandes para mostrar para vocês.
Moisés e Jesus Cristo. A Bíblia diz, conforme Números capítulo 12, versículo 3, que não houve na terra homem mais manso do que Moisés. Olha que interessante, o homem estava julgando, o homem estava comandando, Moisés comandava um povo de mais de 1 milhão de pessoas, um grupo assim de muita gente. O estresse era para ter um estresse altíssimo, no alto nível de estresse. Era para Moisés fazer visita ao psicólogo pelo menos 2 vezes por semana. Mas não, era o homem mais manso da terra. Como ele provou isso? Números capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele foi atacado pela comunidade de Israel e até mesmo pelo seu próprio irmão Arão e sua irmã Miriam, acusando de que eles... por que Deus só falava com ele? Acusando de que Deus só falava com ele, por que negócio é esse que Deus só fala com Moisés? Por que Deus fala com Moisés e não fala com a gente? Aí no verso 3, verso 4, Deus vai se manifestar dizendo, olha, chamou Arão e Miriam ao lado, à parte, na tenda, e disse para eles, olha, para vocês, para os profetas, se tivesse profeta em Israel hoje, e para vocês, eu falo em visão e sonho, mas com Moisés eu falo boca a boca e face a face. Era um homem extremamente de Deus, era um homem manso. Pessoas mansas ouvem a voz de Deus. Pessoas mansas conversam com Deus boca a boca, face a face. Deus os visita. Por isso a importância de nós permanecermos na condição de pessoas mansas. Jesus também demonstrou ser manso quando foi caluniado. E ele manteve, lá em Mateus 12, verso 14 a 21, ele foi caluniado e manteve autocontrole. Essa é a diferença, meu querido, do bom trato. Essa é a diferença da ação moderada, ter autocontrole. Recebeu uma crítica, recebeu uma palavra que desagradou você, seja moderado. Espere, acalme-se. Depois você resolve, converse, busque na palavra do Senhor um auxílio, um socorro, uma palavra que possa se encaixar. As maiores pessoas que conquistam, segundo Provérbios capítulo 16, verso 32, eu quero ler com você, lá o autor diz que é melhor ser manso, do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32, ele fala assim, aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Se você domina bem o seu espírito, você é comparado melhor, você é melhor do que aquele que domina uma cidade. Ou seja, não adianta eu dominar uma cidade, se eu não tenho ações moderadas, eu vou perder a cidade. Mas se eu sou uma pessoa moderada, de ações moderadas, de bom trato, sou uma pessoa mansa, que não precipita nas minhas ações, pode ter certeza que eu vou dominar vários conflitos, várias situações. É isso que é ser manso, irmão. E a igreja precisa de pessoas assim. Estou falando agora não no âmbito espiritual, estou falando no âmbito literal. A igreja precisa de pessoas humildes. A igreja precisa de pessoas mansas, pessoas moderadas. Imagine se qualquer crítica que a gente recebesse, a gente estourasse. Quantas críticas que eu já recebi em mensagens que eu ministrei, em até louvores que eu cantei, e eu confesso que alguns eu até desafinei, mas quantas críticas a gente não recebe? Imagine se eu fosse estourar em todas. Eu nunca mais estaria, talvez eu nem estaria na igreja mais. É por isso que existem várias pessoas que não estão lá com a presença do Senhor, porque não tem o espírito manso. Bom, qual é a verdadeira mansidão? Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Então olha que lindo essa virtude. São disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Tá? São disciplinadas. Irmão, o que falta em nós, muitas das vezes, no âmbito da igreja, com o corpo de Cristo, e até mesmo no âmbito social, no nosso convívio, é disciplina. Muitas pessoas estão errando feio, errando grandes erros. E muitos desses erros são irreversíveis. Estão errando, sabe por quê? Porque não são disciplinadas, não têm disciplina, não têm moderação, não são pessoas focadas, não são pessoas que olham para o alvo e por não olhar o alvo acabam errando facilmente. Não se precipite, irmão. Se você está pensando aí preciso tomar uma decisão essa semana, precisa se posicionar a respeito de algo aí na tua casa, no teu convívio, no teu trabalho, no teu social, não se precipite. Tenha calma, tenha moderação. Eu já passei por várias situações que eu poderia ter me precipitado, mas eu vou passo a passo. Disciplina. Disciplina, irmão. Disciplina.
tá? E a disciplina capacita a perseverar. Olha que interessante, a disciplina te capacita a perseverar. Muitas pessoas não perseveram na fé, não perseveram em vários âmbitos da vida social. Por quê? Porque não são disciplinadas. Seja disciplinado, irmão. Tem uma hora aí, tira um tempo para fazer a leitura da palavra. Olha, a partir de hoje eu vou ler 10 minutos da palavra, todo dia antes de dormir, ou levantar, enfim. A hora do dia, você sabe a melhor hora do dia para você fazer isso. O que importa é que você leia. Olha que interessante, John Piper, um grande teólogo dos Estados Unidos, americano, escritor de vários livros, hermeneuta também, ele escreveu dizendo assim, olha, o diabo gasta 160 horas por semana. Olha que interessante que John Piper escreveu. O diabo gasta 160 horas por semana tentando arrancar você da igreja. E você pensa que 10 minutos de leitura bíblica vai te fortalecer? Pense nisso, irmão. Isso é uma palavra de John Piper, um grande teólogo. Eu volto a repetir, o diabo gasta 160 horas por semana para tentar tirar você da igreja. E você acha que com 10 minutos de leitura bíblica por semana, você vai conseguir vencer essa batalha? Fica aí a dica de John Piper para você, para mim, para todos nós, irmão. Precisamos ter disciplina para sermos capacitados a perseverar na perseguição, ok? Bom, meu querido, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Vou repetir, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. Então não adianta eu dizer que eu sou manso, se na hora que eu precisar de praticar não vou conseguir. Tá? Quando eu provo que sou manso, quando eu estou diante de uma situação onde precisa de entrar com uma palavra conciliadora, e aí eu consigo entrar com ela. Eu consigo me posicionar como conciliador. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Ele é manso porque ele fez isso. Quando a ira de Deus, a justiça de Deus requeria, né, a ira de Deus, a santidade de Deus requeria uma justiça muito grande. E nós aqui na terra pecando, o homem pecando, Jesus chegou como conciliador. E ele faz isso todos os dias. Ele faz o sacrifício dele na cruz do Calvário permite ele fazer isso todos os dias. Então, irmão, viva como Cristo. Seja conciliador de situações. Não coloque gasolina no fogareiro. Muito pelo contrário, faça a coisa certa, irmão. Faça a coisa certa, tá bom? O cristão não paga para ver. O cristão age de forma disciplinada para alcançar a capacidade de perseverar na perseguição, ok? Bom, vamos ao tópico 3 para nós aprendermos a terceira virtude. A primeira, humildade, a segunda, mansidão. Vamos ao tópico 3 para descobrir a terceira e vamos ver o que Deus tem para os nossos corações. Me acompanhe em nome de Jesus. Oh, meu querido irmão, chegamos ao tópico 3. Que pena, essa lição está maravilhosa para os nossos corações. Lembrando a você que estamos na lição de número 11. A nossa revista está quase terminando, essa revista maravilhosa. A lição de número 11 traz o título Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O tópico 3, vamos falar desse tópico 3. Nós aprendemos no 1 que a primeira virtude da unidade da fé é a humildade. No tópico 2 vimos que a segunda virtude da unidade da fé é a mansidão. E a terceira virtude da unidade da fé, qual é? Paulo escreve ela dizendo sobre longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Irmãos, a palavra longanimidade é tão poderosa, a palavra longanimidade é tão boa de se pronunciar, que até para falar longanimidade é preciso de longanimidade. Você já parou para pensar nisso? Quando você fala assim, longanimidade, você precisa decifrar. Você precisa falar como se fosse um colegial antigo, né? Lá no início, quando a gente aprende, a professora batia a palma, longanimidade, isso é longânimo. Para falar a palavra tem que ser longânimo, porque senão você não consegue pronunciar. Deus é maravilhoso e pensa até nisso. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Longanimidade não é estender o tempo da ira. Eu vou deixar para irar amanhã. Não. E um dia, tem pessoas que confundem, dizendo assim, olha, não pisa, olha, que a pessoa está pisando no meu calo, uma hora dessa eu acerto ela. E pensa que é longânimo. Isso não é longanimidade. Longanimidade é tolerar, a capacidade de tolerar com os erros, ser tolerante com os erros alheios. Meu irmão, todos nós somos passivos de erro. Eu vou errar, você vai errar, até os pastores erram, todos nós erramos.
Só há um homem perfeito que passou por aqui e que hoje está na eternidade, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas nós, como seres humanos, somos passivos de erro e vamos errar. Estamos aprendendo, estamos numa escola, vamos aprender todos os dias. Mas, como estamos no corpo de Cristo, como fazemos parte de uma igreja, é necessário termos a virtude da longanimidade, ou seja, tolerar o erro do meu irmão. É claro, irmãos, que nós não seremos tolerantes com o pecado. Jamais. O pecado, nós iremos pregar contra ele todos os dias e lutar contra ele, para que ele não nos alcance. Mas respeitar as pessoas, entender que ela é uma pessoa, que ela errou, que ela falhou, isso nós podemos fazer. E o melhor, podemos até estender a mão para recuperar essas pessoas. Longanimidade é um fruto do Espírito, segundo Gálatas 5:22. A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância. Olha que interessante, é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, meu querido. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É claro, irmão, que tem muitas pessoas que não têm educação. Uma pessoa sem educação, quando ela se dirige a você, ela vai te maltratar. Ela vai ter um distrato com você. Mas aí entra a longanimidade. Você não precisa brigar com a pessoa, você não precisa dar uma má resposta nela para mostrar que você não é bobo, que você está atento aí. Não precisa disso. Basta você usar a longanimidade. Basta você colocar uma palavra no lugar certo. Uma palavra de mansidão, de conciliação. Quando uma pessoa te ofender, coloca uma palavra no lugar certo. Não precisa ofendê-la, mas coloque a palavra no lugar certo. Quando Jesus disse que é para virar o outro lado da face para dar um tapa, ele está querendo dizer também nesse sentido. Ok, meu querido? Ele também está querendo dizer nesse sentido. Coloque a palavra certa. Não, se você receber uma ofensa daqui, vira o outro lado também. Deixa a pessoa ver o teu outro lado. Mas não um lado agressivo. Não um lado de não crente. Olha, eu converti, mas meu facão não. Isso não é atitude de crente. Seja longânimo. Seja como Cristo. Imagina se Deus fosse fulminar todos nós na sua ira. Jamais estaríamos aqui, mas Ele foi longânimo. Olha, a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, segundo Romanos 12:2. Tá? Tem um versículo que eu gosto muito, que fala que Deus é descrito como longânimo e tardio em se irar. O Salmo 86:15 diz que Deus é longânimo. E Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus é tardio em irar-se. Ô, meu querido, Deus vai irar? Vai. Uma hora a Bíblia diz que Deus vai irar-se contra o pecado. Ele vai julgar. Né? Está lá no Apocalipse. A sua justiça vai se cumprir. Mas o Senhor é tardio em se irar. Deus prefere usar a misericórdia e a longanimidade do que expulsar e irar-se com alguém. Lá no livro de Gênesis, quando Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, dá a impressão que Ele está irado com eles, mas muito pelo contrário, Ele está protegendo eles, para que eles não comessem da árvore da vida e se tornassem um pecado eterno. Mas quando Deus tira eles dali, está dizendo para eles, olha, eu vou tirar vocês daqui porque eu tenho uma solução para vocês. Eu sou longânimo, eu sou misericordioso e vou agir dessa forma com vocês. A longanimidade nos ensina a suportar uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade, Atos 14:22. Mas a Bíblia nos ensina que devemos suportar uns aos outros em amor. A palavra amor aqui, irmãos, é a chave de tudo. A igreja só vai permanecer de pé. Uma igreja, uma comunidade só permanece em pé se houver unidade. Eu sempre gosto de explicar que unidade é diferente de união. Quando você pega várias batatas, batata roxa, batata branca, batata amarela, batata grande, batata média, pequena, e coloca tudo dentro de um saco, você tem ali todas as batatas de todas as qualidades, de todos os tamanhos, de todas as cores. Isso é uma união do saco de batata. Várias batatas unidas em um saco de batata. Agora, unidade é quando você pega a batata roxa, branca, amarela, pequena, grande, média, e mistura, descasca, bate tudo e faz um purê só. Ali você não consegue identificar. Dentro do purê você não identifica quem é a menor, quem é a maior, quem é a média, quem é a roxa, quem é a branca, quem é a amarela. Você não identifica. Há uma unidade. Você sabe que tudo ali é batata. É um purê de batata. Isso é uma unidade. A igreja também é assim. A igreja tem pessoas... Tem pessoas que chegam na igreja de todos os tipos. Temos pessoas de todo tipo dentro da igreja. Chega gente de todo jeito. Sanguínea, colérica, fleumática, melancólica,
os 4 níveis de comportamento psicológico. Chega gente de todo tipo dentro da igreja. Nós vamos ter convivências com todo tipo de pessoas. Pessoas que têm mais impulso, né? Pessoas que têm mais impulso, pessoas que são mais tranquilas, pessoas que ficam mais quietas, pessoas que agem mais rápido. Vamos ter todo tipo de pessoas dentro da igreja. O que não podemos ter é pessoas que não têm conduta cristã. Isso nós não podemos admitir. E como é que a gente faz para consertar isso? Orando e expulsando esses demônios malignos que atuam em divisões dentro da igreja, em facções dentro da igreja. E Paulo combateu isso e ele nos ensinou muito bem disso. E como eu faço para manter a unidade da igreja, para que esses irmãos, quando se encontrarem, possam ter uma fraternidade, possam se comportar como verdadeiros bons tratos, como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira família? O amor. O amor é a essência de tudo, o amor prova tudo. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais. Somos carnais, vamos ter horas de atitudes carnais. Mas essas são comparadas a um fardo. Essas pessoas, esse comportamento é comparado com um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, irmão, toda atitude carnal que há dentro da igreja, que alguém comete, é comparado como um fardo. Carregue a tua cruz. Lembra daquele hino? Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. É o amor, irmão. O amor do Senhor é a melhor coisa. Praticar o amor dentro da igreja é promover a unidade da fé. Um milagre na igreja. Deus só opera um milagre no meio do povo. Deus só opera um milagre no meio da igreja, no meio da comunidade, quando há unidade de fé. Se o pregador estiver pregando, falando em milagre, que Jesus vai curar uma pessoa ali na frente, e eu não acreditar, e eu estiver ali torcendo contra, pode ter certeza que vamos ter problema. Vamos ter problema nisso. Mas quando eu vejo o meu irmão precisando, e eu oro, Deus, realmente Deus abençoa, dá vitória para ele, cura ele, levanta essa pessoa, Pai. Mesmo eu sabendo que essa pessoa está agindo, que ela agiu de forma carnal, que ela agiu de forma afrontosa. Mas quando eu oro a Deus dessa forma, eu vou promover a unidade da fé. O perdão como premissa do amor. Olha que interessante. O amor é um atributo divino. 1 João 4, versículo 8 falou que aquele que não ama não é de Deus, porque Deus é amor. Agora, o principal aspecto do fruto do Espírito também é o amor, Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Já dizia um ditado aí fora, que eu não gosto muito de citar, ditados do mundo. Mas se você quer ser tratado como um verdadeiro cristão, trate o outro irmão como um verdadeiro cristão. Não diminua. Ô irmãozinho, ô pastorzinho, ô irmãzinho que senta no banquinho da última fileirinha. Tira esse diminutivo da sua boca, irmão. Ô meu irmão, meu abençoado. Ô irmão, que grande vitória, que grande bênção que você é. Você é uma bênção na minha vida. Esse é um trato. Sem fingimento, sem hipocrisia, mas com mansidão, humildade e longanimidade. Bom, olha o que diz o texto aqui. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua. Isso é amando ardentemente. Pedro falou isso em 1 de Pedro 1:22. Amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, perdoando e sendo perdoado. Se você perdoa, você será perdoado. Se você tem essa capacidade, você é longânimo. Irmão, a melhor coisa para dizer, para provar que somos cristãos, provar que é cristão, não é só andar com a Bíblia na mão. Tem pessoas que acham que para provar que é crente tem que andar com a Bíblia na mão, aí compra aquelas Bíblias gigantescas que põe na mão e sai andando, tentando provar que é crente. Colocar um paletó, uma vestimenta também, não é só isso que prova que eu sou cristão. O que prova que eu sou cristão é mudança de comportamento. Eu era, não sou mais. Eu fiz, não faço mais. Eu dizia, não digo mais. Olha que interessante, isso é mudança de comportamento. Isso é Gálatas 5:22, fruto do Espírito praticado. Pratique o fruto do Espírito, não deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer do alto. A palavra grega ali é genteanonte, nascer do alto. É nascer de novo, nascer do alto, genteanonte, nascer do alto, nascer do Espírito. Nascer de novo, deixa o Espírito entrar dentro de você, irmão, para você recomeçar. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas.
Porque há disputas dentro das igrejas. Tem igreja que é uma bagunça, irmão. É uma disputa o ano inteiro. É festa, disputa uniforme, aquela briga, aquela coisa toda. Por quê? Porque não há longanimidade, não há perdão, não há amor. Dizem que ama, mas não ama nada. Meu querido, a prova do verdadeiro amor é quando a igreja vive em unidade de fé. Quando você vive em humildade, mansidão e longanimidade. Praticou isso, irmão, a igreja vai ter unidade da fé, a igreja vai crescer e vai desenvolver. Por que Paulo está ensinando isso em Efésios capítulo 4? Porque no capítulo 5 e no capítulo 6, principalmente no 6, ele vai ensinar quais são as forças hostis que precisamos enfrentar. E uma igreja não vai dar conta de enfrentar as forças hostis do inferno e do maligno se ela não tiver unidade de fé. Se não professar uma mesma fé, se não falar uma mesma língua, se não praticar ou viver o mesmo comportamento um dos outros. Se não viver da mesma forma, viver da mesma forma uns com os outros, né? O comportamento. Eu preciso viver de forma honesta com meu irmão e ele comigo também. Quando a gente vive assim, nós iremos combater as forças hostis do maligno. Amém, irmãos? Espero ter conseguido fazer você entender essa lição, uma lição maravilhosa. E eu espero que você continue nos acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, Assembleia de Deus Semeando Paz. Vai lá no YouTube, faça a sua inscrição, clique lá no link, irmão. Em nome de Jesus, assista as lives pelo Instagram, tá bom? E venha aprender a palavra do Senhor também no IBAD. Eu te faço um convite a se matricular no IBAD em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido essa lição, que é necessário humildade, mansidão e longanimidade para termos uma unidade de fé e vivermos uma vida saudável entre irmãos. Só assim poderemos combater as forças hostis que vai atacar a igreja. Ok, meu querido? Eu quero orar por você, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que te ajude nessa sua caminhada, porque nós ainda temos mais 2 lições, vamos falar de família, a conduta do crente em relação à família, e vamos falar também da batalha, a batalha espiritual e as armas do crente. Tá, irmão? Então me acompanhe, fique conosco e vamos orar que Deus vai te dar vitória. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor desse irmão que nos acompanhou nessa lição maravilhosa, onde aprendemos a unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Senhor, sem isso nós não podemos demonstrar transformação na nossa vida. Então, Senhor, nos ajude a mostrar, a dar testemunho dessa transformação na nossa vida, nos tornando humildes, mansos e longânimos. Sabemos, ó Pai, que teremos enfrentamentos, teremos, ó Pai, batalhas espirituais, teremos até ações carnais uns dos outros, ó Pai, e até más condutas de pessoas contra nós. Mas nos ajude, ó Pai, a perdoar em amor. Pelo amor que o Senhor nos amou, da forma que o Senhor nos amou, da forma que o Senhor nos tratou. Nos ajude, ó Pai. Eu tenho certeza que vamos continuar pregando o Evangelho através do nosso testemunho e também ganhando muitas almas para o Senhor Jesus na prática do fruto do Espírito. Pai, ajude esse irmão a testemunhar cada vez mais do fruto do Espírito na sua vida e que o Senhor enche o seu coração nesse domingo e o Senhor o abençoe em o nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus abençoe você, a sua família nesse domingo maravilhoso. Vá à igreja, assista os cultos na live, tá bom? Mas não deixa de ser longânimo, manso e humilde não, tá bom? Deixa Jesus tomar conta do seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe, com o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo e a doce eterna comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, e até a lição de número 12, em nome de Jesus, domingo que vem. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém.